Temos um desafio comum que envolve interesses coletivos e individuais, afetando o presente e o futuro de muitas vidas. O diálogo, a troca de ideias e o intercâmbio de experiências são ferramentas poderosas na construção de saídas para as grandes questões do planeta. Acreditando nisso, um projeto inovador levou técnicos do DIEESE e dirigentes sindicais brasileiros dos setores de carvão e energia a fazerem suas malas e partirem ao encontro de realidades e experiências capazes de provocar novas reflexões e apontar caminhos. O objetivo? A busca por experiências para fortalecer a cooperação na América Latina, neste importante eixo da maior pauta do século, a mudança climática. Estamos enfrentando uma emergência climática. Inundações, furacões, incêndios estão se tornando cada vez mais frequentes. A vida no planeta está ameaçada. Milhares de empregos estão em risco. É necessário e urgente repensarmos o modelo de desenvolvimento, resgatar a unidade entre homem e natureza que os povos tradicionais tão bem nos ensinaram. É disto que esse intercâmbio trata. México, Colômbia e Chile foram os destinos da jornada de encontros, com atores sociais que protagonizam dilemas a partir da necessidade urgente de reduzir as emissões de CO2 e pensar a extração e a queima de carvão neste contexto. O ponto central deste desafio está no olhar para milhares de trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias que vivem em comunidades econômica e culturalmente dependentes do carvão. As experiências de substituição desta fonte de energia já vivenciadas, na maioria das vezes, ignoram ou marginalizam o aspecto humano, gerando consequências como o desemprego e o agravamento da vulnerabilidade social e ambiental. Por isso, o ponto central da busca por soluções socioambientais para essa difícil equação está na transição justa. É este o nome dado para o conceito que concilia a necessidade de mudança nas matrizes energéticas com o devido suporte à classe trabalhadora. No Brasil, a atividade carvoeira se concentra nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Perto da fronteira gaúcha com o Uruguai está a cidade de Candiota, onde a mineração e o carvão desempenham um importante papel socioeconômico. Lá foi também o ponto de partida de um dos companheiros que integrou o intercâmbio pelo continente na construção de caminhos para a transição justa. Candiota está passando por um processo que deixa muito ansioso ou ainda com algumas incertezas, tanto trabalhadores do carvão, quanto produtores de energia elétrica, quanto as duas fábricas de cimento que existem na cidade, cimento este que vem oriundo das cinzas do carvão em boa parte de suas produções. Situações como esta, ou ainda mais delicadas, foram relatadas em todos os pontos de parada do projeto. No México, a comitiva brasileira se reuniu com lideranças de 5 diferentes organizações. Em um contexto de forte pulverização da ação sindical, há pouco diálogo e entendimento entre representações dos trabalhadores e organizações ambientais. Embora o governo mexicano seja o único comprador do carvão, a exploração do minério é realizada por empresas privadas. Os relatos dão conta também de condições extremamente precárias de trabalho, que reforçam a memória de tragédias, como a da mina Pasta de Conchos, onde em 2006, 65 trabalhadores morreram após explosão provocada por acúmulo de gás metano. Seus corpos ainda não foram resgatados. A comitiva conheceu ainda a experiência da ONG Mulher e Medio Ambiente, pioneira, relevante e avançada na discussão da transição justa pela inclusão integral da perspectiva de gênero. O fato é que as mulheres apoiam todo o trabalho da mineração com o trabalho reprodutivo, com o trabalho de cuidados dos filhos, dos familiares e da casa. O trabalho em mineração, ele é largamente feito em turnos. Ao ser feito em turnos, implica que você fica com os homens fora do domicílio durante muitas horas ao longo de um dia. O que nós aprendemos com a ONG Mulher e Meio Ambiente do México
é que mesmo com a participação da mulher sendo muito pouca diretamente, quando a gente vai trabalhar a questão do carvão com vistas a uma transição energética justa, é preciso incorporar a perspectiva de gênero, não apenas de forma finalística, não só quando você olha para o resultado final do trabalho, ou como uma coluna em que você desenvolve alguns itens pensando a questão de gênero. Essa perspectiva deve participar de todo o processo. Uma das formas de afetação das mulheres em uma transição que não as pense desde o início é que, ao fecharem as minas, ao os homens perderem os trabalhos nas minas, essas mulheres elas ficam muito mais sobrecarregadas, porque além do trabalho de cuidados, elas também vão ser necessariamente lançadas à necessidade de atividades produtivas, aquelas que são diretamente remuneradas. Depois do México, a viagem da comitiva brasileira pela transição justa desembarcou na Colômbia. A organização sindical articulada por ramos mostrou-se mais eficaz, resultando, inclusive, na articulação de grupo técnico e político para tratar do assunto nos setores da mineração, do petróleo e da energia. Ainda assim, são enormes os desafios no país, onde persistem traços da violência política e das consequências pela entrega da exploração do carvão ao setor privado. Recentemente, um grupo multinacional devolveu inesperadamente ao Estado os títulos de 2 minas de carvão, deixando desamparados trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias. Relatos de práticas antissindicais também foram recorrentes, incluindo a dificuldade de acesso de dirigentes para atividades de fiscalização nos locais de trabalho. O encontro com a comunidade da zona mineira La Raguada e Ibiricó foi um dos momentos mais marcantes da viagem. Ainda na Colômbia, o grupo chegou próximo à área da mineração que antes era explorada para a agricultura. A mudança resultou na necessidade de maiores importações de alimentos para a região. Outro ponto comum foi a identificação de processos de degradação ambiental e intensos impactos a comunidades, inclusive no que se refere à saúde humana. Com o Centro de Estudos do Carvão, a comitiva contou com a recepção e informações da companheira Victoria Avendano, da CUT, que desenvolve importante trabalho no estado Valledupar. Entre as 5 agendas do grupo brasileiro na Colômbia, constou o encontro com dirigentes da CUT no país. A entidade possui uma extensa pauta de reivindicações sindicais e nutre boas perspectivas sobre o tema da transição justa. No Chile, a comitiva de dirigentes sindicais e técnicos do DIEESE também esteve com lideranças locais da CUT e de outras 5 organizações. Creemos que la transición justa tiene que ser con participación de las y los trabajadores, porque son los más importantes, son los que han entregado su vida para que estas empresas crezcan, pero hoy que necesariamente se tienen que cerrar, tienen que también tener su justa retribución. Entonces vamos a seguir trabajando, Chile va a avanzar en una matriz energética un poco más limpia a través de los paneles fotovoltaicos, la energía eólica, pero esos procesos también los vamos a acompañar bien de cerca para que esto no afecte tampoco, impacte de manera negativa, pero que afecte de maneira positiva também o emprego também e hacia os trabalhadores. A transição energética por lá já começou e se encontra em estágio mais avançado. Ainda sob o governo anterior, de perfil ultra-neoliberal, as minas de carvão foram desativadas, mas sem a devida observância às demandas das famílias trabalhadoras e da população. As consequências sociais e humanas foram relatadas aos brasileiros: empobrecimento e muitos casos de adoecimento mental. Uma das lideranças políticas chilenas com quem o grupo conversou é a ambientalista Sara Lohain. Ela já concorreu à presidência da República e, desde 1997, é diretora da organização Chile Sustentable. Y sin duda, para América Latina, el principal desafío tiene que ver con qué pasa con los trabajadores, qué pasa con el territorio y el medio ambiente de los lugares donde se desarrolla la industria de energía y qué pasa con los pasivos y con las víctimas que se han producido durante este proceso. Na tentativa de buscar formas mais justas de transição, o atual governo, de perfil popular, criou um grupo interministerial para discutir e planejar o tema. La transición energética significa una oportunidad. Claramente va a haber un cambio en qué se va a trabajar,
pero creo que es una ganancia, sin duda, es una ganancia desde trabajar en una industria contaminante a nivel local, que está enfermando a los trabajadores, que está degradando el medio ambiente, que está afectando a las familias de los trabajadores. Claramente es una tremenda oportunidad ir de un trabajo en una industria contaminante, como hoy día, por ejemplo, es el carbón, hacia una industria de energía, por ejemplo, basada en el sol, el viento, geotermia, la energía mareomotriz, etc. Yo creo que ahí hay una primera ganancia, una primera oportunidad para los trabajadores. Pero en ese sentido la transición tiene que ser súper vigilada, fiscalizada por los ministerios del trabajo, en el sentido que los trabajadores tienen que trasladarse de un empleo a otro con la capacitación adecuada, tiene que trasladarse obviamente con las mismas condiciones o mejores condiciones salariales y de condiciones de trabajo en general, beneficios sociales, etc. Y obviamente tiene que haber la oportunidad de que quienes quieren retirarse y no seguir trabajando en el sector energia também tenham as capacidades para poder desempenhar-se em outras áreas. O Chile também já tem programado o encerramento das usinas termoelétricas, que hoje operam com o carvão importado da Colômbia. O país deve apostar cada vez mais em fontes de energia consideradas renováveis, mas enfrenta dilemas, por exemplo, na expansão das hidrelétricas, pois o direito ao uso de águas dos rios em algumas regiões foi outorgado a empresas privadas. Agora o Chile enfrenta outro debate estrutural relacionado à mineração, a exploração do lítio. Cerca de 85% de todos os recursos do mineral no mundo se encontram nos salares chilenos. Conhecido como petróleo branco, o lítio é considerado estratégico por sua utilização na fabricação de baterias, inclusive de aparelhos celulares. A comitiva brasileira dialogou com representantes do movimento Lítio para o Chile, formado por acadêmicos, sindicatos e outras organizações da sociedade civil. Este grupo defende pautas para que a exploração do lítio se dê a serviço do país, com menos riscos para o meio ambiente, respeitando as comunidades e com valor agregado a partir do desenvolvimento científico e tecnológico junto a pesquisadores, pequenas e médias empresas. Os desafios são muitos, mas se por um lado a precarização nas relações de trabalho e os baixos índices de organização e de sindicalização são entraves, a conjuntura macropolítica é promissora. O Brasil, o Chile, a Colômbia e o México estão em 2023 com governos democraticamente eleitos, mas alinhados tanto com a classe trabalhadora quanto com a pauta ambiental. E em todos esses casos, houve o rompimento de ciclos ultraneoliberais de governos descomprometidos com as questões social e climática e com a soberania nacional. Por isso, é fundamental fortalecer a organização em todas as instâncias, desde o local de trabalho até a cooperação internacional, para que o anseio pela transição justa se torne ponto concreto de luta e de conquistas. Planejar. Transformar. Dialogar. Substituir. Inovar. Cooperar. Estão entre as palavras-chave para o futuro socioambientalmente sustentável. A nossa semelhança, ela nos fortalece para que a gente crie enlaces e compartilhe experiências. E as nossas diferenças são os desafios que cada um de nós teremos que lidar e superar em cada um dos nossos países. Meio ambiente, ele só existe porque os trabalhadores estão incluídos neste contexto. É de algo de muita importância e é o que nós esperamos também para o Brasil. É importante também saber o ponto de vista dos trabalhadores para essa transição energética, levando em consideração a questão do meio ambiente, a questão econômica e a questão social. Há uma eventual transição que garanta salários dignos, que garanta uma qualificação profissional para inserção em outro espaço do mercado de trabalho. Futuramente, com certeza, esses esforços serão recompensados e assim será uma transição justa para os trabalhadores, para o meio ambiente e para todos. Descarbonizar o mundo, descarbonizar para continuar vivendo nesse mundo, para continuar promovendo essa coletividade que é viver em natureza, que é viver em comunidade, mas, mais do que isso, viver com dignidade, viver com direitos, viver com solidariedade. E é essa luta da transição justa, que essa transição se dê com a defesa dos nossos direitos e, mais ainda, com a conquista de novos e importantes direitos para as trabalhadoras e trabalhadores.